Tem uma informação muito importante e interessante para compartilhar com vocês sobre o processo de cura, né? Quando você busca a terapia de constelação familiar, por exemplo, para sanar uma dor sua ou buscando uma solução. Você já deve ter ouvido falar que o processo de autoconhecimento, ele é um processo, ele não é um milagre, algo que vai fazer assim na sua vida do dia para a noite. Eu vou explicar por quê. Assim como qualquer tratamento, terapia, tradicional ou não, nós, como seres humanos, somos como uma cebola que vai sendo descascada. A gente tem camadas que são conscientes ou são involuntárias, são inconscientes sobre as nossas dores. Então, às vezes, a gente tem uma questão de dor, de trava, de bloqueio, e a gente tem camadas para se proteger e vai agindo e fica no superficial para esconder, para proteger essa maior dor, essa raiz de onde vem esse bloqueio da nossa vida. Então, toda a primeira camada que a constelação mostra é você com você mesmo, o seu eu. Se o seu eu ainda está bloqueado, travado nas dores da sua infância, você com seus pais, essa é a primeira camada a ser trabalhada. Tem constelações que vão mostrar essa primeira camada. Tem outras constelações que vão além. O que eu estou lutando para mudar nos meus pais e que na verdade tem um pano de fundo, às vezes já vem dos nossos avós e já às vezes dos nossos bisavós, às vezes é uma dor do sistema familiar inteiro e que você está carregando e que você está tentando sanar ou que você está se vingando inconscientemente, involuntariamente. Então a constelação, ela tem camadas, às vezes a gente precisa preparar a primeira para abrir as seguintes. E às vezes só a primeira já é BUM! Uau! Vou mostrar para vocês um exemplo de constelação de hoje, onde a gente acessou essa primeira camada e foi uma libertação para a cliente. Ela chegou questionando o porquê da relação dela com a mãe ser tão difícil, complicada, e alegando que a mãe é narcisista, inclusive, e que ela gostaria de encontrar essa paz interior quando pensa na mãe, se sentindo muito culpada de não querer nem estar no mesmo ambiente em que a mãe estava, fugindo de situações para não encontrar com a mãe. Logo quando a gente iniciou a constelação, ela colocou essa boneca para representar ela como cliente e essa para representar a mãe, já mostrando uma troca de hierarquia, né? Talvez mostrando também que esse narcisismo representa as dores da infância dessa mãe e que ela aqui como maior, como salvadora dessa mãe. Quando colocamos a criança interior dela, a criança está aqui no meio, separando essa união, né? Impedindo as dores da criança dela, impedindo ela de olhar para a mãe. Quando entra o pai e a adulta da mãe, para ela enxergar a mãe do lugar dela, o pai entra na frente, a criança fica aqui e o pai impede ela de olhar para essa mãe, protege ela da mãe. Então, aqui a cliente, a criança da cliente, quando ela era criança, a fase infantil dela, o pai, a mãe e a fase infantil da mãe. Quando ela percebe que ela não precisa ficar nessa dualidade, nesse triângulo com os pais, ela consegue ir para o lugar dela, onde a gente colocou frases sistêmicas aqui, que ela deixa os pais com o que é do casamento deles, ela pede autorização para o pai para amar essa mãe livremente, pede autorização para a mãe para amar esse pai livremente só como filha desse casal e não como uma adulta que tenta resolver a situação. Ela pode olhar para a criança dela, dar o amor que a criança dela necessitou, toda a dor que essa criança sentiu por falta dessa mãe, independente dos defeitos dos pais, como seres humanos imperfeitos, ela pode decidir o que é melhor para ela. Mesmo que ela não conviva com os pais, né? O pai, inclusive, é falecido e ela sente a presença dele nela.
quando ela se libertou dessa dor que era da mãe, devolveu o sentimento adotado de raiva da mãe em relação ao pai, ela pôde sentir que poderia amar o pai livremente, ou seja, se amar por completo. Então, ela pode decidir se convive ou não com a mãe, sendo que isso não importa, porque dentro do coração dela, ela tem a mãe por completo também. E aí, para finalizar essa constelação, a gente tirou como uma frase de cura: qual a raiz da sua constelação? Tenho minha mãe em mim, tenho meu pai em mim, sou 50% composto de cada um. E solução, eu devolvo o seu lugar. Por isso é tão importante a gente perceber se um problema da nossa vida ele está numa esfera infantil, ele vem dessa primeira fase da nossa vida, e acolher internamente, a gente fazer exercícios para acolher essa criança interior. Para isso a gente tem as terapias, a gente tem a constelação, a gente tem o alinhamento interior aqui para te ajudar com as ferramentas da alma. E em segundo plano, se você já foi além disso, se você pode aprofundar, perceber que tudo que aconteceu com você tem um significado maior, tem um objetivo maior, que é te colocar a vida, te colocar para você ter força de vida. Se você já observa que tem essa força de vida que vem através dos seus pais, você está livre para caminhar e conquistar tudo que você quiser. Então conte comigo, só me chamar aqui nos comentários e a gente vai olhar com muito amor, respeito e carinho, vendo o que está impedindo você de tomar as rédeas da sua própria vida.